Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos aqui no canal Cido Assis. Eu sou o professor Cido. Quero desejar, primeiramente, um ótimo domingo para todo mundo, um excelente domingo. Eu sei que o domingo é um momento de encontro, um momento alegre, um momento de encontrar com amigos, com a família. Isso é importante. E hoje, domingo, dia 1º de junho. Olha só, já estamos no dia 1º de junho. O tempo vai passando, né? Vai caminhando. 2025, já estamos aí praticamente na metade, né? Na metade aí do ano de 2025. Notícias de domingo, como sempre eu faço aqui o Notícias de Domingo, trago notícias importantes durante a semana, claro, notícias que a gente escolhe, né, para poder trazer até aqui, então, enquanto Notícias de Domingo. E uma primeira notícia que eu quero passar para vocês é essa daqui, ó, a respeito do George Washington de Souza. Vocês se lembram do George Washington de Souza? Estão lembrados do George Washington de Souza? É aquele sujeito que tentou explodir o aeroporto de Brasília com um tanque, né? Com um caminhão-tanque. Ele tentou explodir o aeroporto de Brasília, foi uma tentativa assim de um atentado, né? De um atentado gigantesco que poderia ter ocorrido. Condenado, portanto, por atentado à bomba em Brasília, está solto e empregado. Olha só, ele está solto e empregado. Impunidade. George Washington de Souza, preso por tentar explodir um caminhão-tanque no aeroporto de Brasília, cumpre pena em casa de simpatizante. Mesmo após ser condenado por planejar um atentado à bomba no aeroporto internacional de Brasília, o empresário bolsonarista George Washington de Souza deixou a prisão e passou a cumprir pena em regime domiciliar, sem uso de tornozeleira eletrônica. A decisão da Justiça, autorizada em fevereiro de 2025, tem gerado indignação e acendeu o sinal de alerta entre a autoridade defensora da democracia. Jorge foi preso em flagrante em dezembro de 2022 após instalar uma bomba em um caminhão-tanque nas proximidades do aeroporto da capital. A polícia, ele confessou que pretendia provocar uma explosão como parte de um plano para impedir a posse do presidente Lula, marcada para o dia 1º de janeiro de 2023. Em seu apartamento e carro foram encontrados fuzis, pistolas e explosivos. O empresário também era presença frequente em atos antidemocráticos em frente ao quartel-general do Exército. O que sinaliza tudo isso, né? O que é a figura desse sujeito, como desde quando aconteceu tudo isso, né? Essa tentativa de bomba. O que é isso, gente? Essa coisa de tentativa de bomba. Qual o nome que a gente dá para isso, né? Claro, terrorista, né? Um verdadeiro terrorista. Ia, inclusive, provocar um caos, um terror ali no aeroporto de Brasília. Ele queria provocar tudo isso porque foi bem exatamente naquele período ali da finalização de 2022, quando já soube da eleição, né, que o presidente Lula teria ganhado as eleições, então para poder impedir, não deixar que o presidente Lula, né, viesse tomar posse ou qualquer coisa assim. E sem dizer também que é bolsonarista, né? Olha aí, bolsonarista. Olha o que essa gente é capaz de fazer, né? Outra notícia que eu trago aqui para vocês, né, além dessa aí do George Washington, é sobre o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, né? O Eduardo Bolsonaro, como já se sabe, ele está lá com o intuito de provocar ou fazer qualquer coisa assim contra o Alexandre de Moraes. Na realidade, ele está lá para poder fazer de tudo que for possível contra a democracia aqui brasileira, né? Contra a democracia brasileira. O que for possível para poder destruir, inclusive até a imagem, o Alexandre de Moraes de modo especial. Por conta do quê? Por conta do papaizinho? Tudo isso por conta do papaizinho?
para que o papaizinho não seja preso. Então, tudo quanto é tipo de provocação, sabe, é possível que essa gente é capaz de fazer. Então, o Eduardo Bolsonaro, ele diz o seguinte: cutucar o leão com vara curta. Aliados bolsonaristas demonstram preocupação com a atuação do filho do ex-presidente nos Estados Unidos. Olha só que são os aliados que estão preocupados, né? Os aliados demonstram preocupação com a atuação do Dudu Bananinha, o famoso Dudu Bananinha, né? A investida do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tem causado apreensão em parte do próprio bolsonarismo. Enquanto o parlamentar tenta articular sanções internacionais ao magistrado, aliados ouvidos pelo painel da Folha demonstram receio de que o movimento acirre tensões institucionais e acabe prejudicando o campo conservador no Brasil. Nos bastidores, interlocutores do ex-presidente Jair Bolsonaro consideram compreensível o esforço do filho em defender o pai, alvo de investigações conduzidas por Moraes. No entanto, há quem avalie que a ofensiva internacional pode ter efeitos colaterais. Um aliado descreveu a estratégia como cutucar o leão com vara curta, alertando que Eduardo estaria elevando o conflito a um nível perigoso, com risco de deterioração das relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Outro interlocutor teme que os ataques ao ministro resultem em um movimento de solidariedade dentro do STF, inclusive entre magistrados que costumam divergir de Moraes. A avaliação é de que uma reação em bloco da corte, em nome do corporativismo, poderia intensificar o que já é percebido por bolsonaristas como perseguição institucional. Né? E é verdade, né? É verdade. Tudo isso pode causar essa atitude deslocada do Eduardo Bolsonaro pode provocar tudo isso. Isso está muito evidente. Né? Inclusive, essa previsão desse fortalecimento no próprio STF, porque até então tinha, assim, pelo menos no fim da luz do túnel para os bolsonaristas, alguns ministros já bem conhecidos que poderia, de repente, ter uma tendência favorável, né, a Bolsonaro. Né? Poderia ter uma tendência a Bolsonaro, como os próprios ministros bolsonaristas e mais outros lá. E aí, o caso aqui pode se complicar. Pode se complicar para o lado deles. Pode piorar a situação. E é verdade que realmente a tendência é piorar mesmo. Porque o Dudu Bananinha, ele sabe com o que ele está mexendo, né? Ou seja, ele não sabe com o que ele está mexendo. Ele fica aí com essa crença achando, porque às vezes as pessoas têm uma ilusão na cabeça, achando que o Trump vai ter qualquer coisa de solidariedade em favor do Bolsonaro, que qualquer coisa vai acontecer nos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes, né? E não é dessa maneira, e a gente sabe muito bem que você não vê em notícias, em nada, tipo assim, o Trump se solidarizando, por exemplo, com o Bolsonaro. Vocês já viram alguma coisa? Trump se solidarizando. Não tem nada disso. As pessoas estão preocupadas com seus afazeres políticos, com suas decisões, essa coisa toda, né? Então, essa é a grande verdade de graves problemas que podem acontecer com o Dudu Bananinha, né, se farriando nos Estados Unidos e achando que está com a corda toda. Aqui uma última notícia, e essa é boa. Bolsa Família evitou mais de 700 mil mortes e 8 milhões de internações. Isso é um estudo, tá, que foi feito. Efeitos mais significativos foram entre crianças menores de 5 anos e idosos com mais de 70 anos. Entre 2004 e 2019, o programa Bolsa Família evitou mais de 700 mil mortes e 8 milhões de internações hospitalares, com efeitos especialmente significativos entre crianças menores de 5 anos e idosos com mais de 70 anos. Isso é o que mostra um estudo realizado por pesquisadores da Fiocruz, da Universidade Federal da Bahia.
e da Universidade de Barcelona e publicado na revista The Lancet Public Health, nesta quinta-feira, que foi na quinta-feira, dia 29. Ao todo foram examinados dados de 3.671 municípios definidos pela qualidade adequada de registro civil e das estatísticas, representando mais de 87% da população brasileira. Para o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, o resultado da pesquisa é muito animador, pois mostra que o Bolsa Família também é muito eficiente e traz ótimos resultados na área da saúde. Também nos mostra que as políticas sociais são fundamentais para uma população mais saudável, com o Sistema Único de Assistência Social trabalhando integrado ao Sistema Único de Saúde, afirma o ministro. Um dos autores do estudo, o coordenador do CEF Fiocruz, Rômulo Paes, destacou que o Bolsa Família, além de combater a pobreza, tem efeitos diretos na saúde da população brasileira. O estudo indica a excepcional consistência e resiliência do programa Bolsa Família, indicando que ele possui um desempenho que foi sendo aperfeiçoado ao longo do tempo e que sobreviveu aos momentos críticos para a gestão pública no país, apontou. Então, que notícia interessante, né, gente? Isso aqui mostra, a importância do Bolsa Família, Enquanto fica aí um bando de gente aí, principalmente bolsonaristas, que não tem o que fazer na vida, que só quer ficar assim fazendo crítica, mas essa crítica que não é uma crítica construtiva, destrutiva, que não tem uma preocupação com o país, com as pessoas mais pobres, marginalizadas, mais sofridas do nosso país, fica aí vomitando, pelas redes sociais, coisas absurdas contra o governo Lula, contra o projeto político, esse projeto político social, que tem essa perspectiva, esse objetivo de estar ajudando as pessoas mais necessitadas do nosso país. E tá aí, então, que coisa maravilhosa, Isso é um legado muito importante do presidente Lula, que jamais vai ser esquecido em relação a isso, que eu fiquei até pensando aqui, que coisa engraçada, que está contando aqui de 700 mil, olha só, evitou mais de 700 mil mortes e 8 milhões de internações. O que revela isso daqui para vocês quando vocês pensam no Bolsonaro? E foi tudo o contrário, 700 mil mortes da Covid. Que eu acho que parece que passou de 700 mil mortes da Covid, Veja como que são as coisas, Como que, eu até do meu ponto de vista, que até Deus, mostra esse lado, assim, muito digno, muito eficiente do presidente Lula, humanitário, Que Jesus era dessa maneira. O padre Júlio Lancelotti, ele fala muito sobre isso, Que esse era o Jesus humano, o Jesus que se preocupava com os mais necessitados. É assim que nós temos que ser. Por isso que a gente defende o Lula. É por esse motivo. Por todo esse trabalho que é feito em favor das pessoas mais necessitadas do nosso país. Essa é a grande verdade. Gente, um grande abraço. Continuem firmes aqui no canal, tá? Tivemos uma queda aí, tá? Porque a gente teve que deixar um pouco esse espaço aqui por motivo de reforma e tal. E aí eu acabei ficando um pouco sem lugar para poder fazer gravações. E com isso nós estávamos num ritmo assim bem interessante, e aí o negócio deu uma esfriada. Mas vamos tentar reerguer novamente aí, tá? Vão aí acompanhando as lives, tá? Tem lives do Café Filosófico no sábado. Vão nos acompanhando aí. Um abraço e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.